Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha que bom é saber que temos as Sagradas Escrituras para nos iluminar a mente. Eu vou usar esta expressão, mas eu já te convido aí para se inscrever no canal, tá bom? Comente alguma coisa aqui, tá bom? Aperte o sininho para você ser notificado e compartilhe esta mensagem com os nossos jovens, adolescentes. Fala com eles que eles têm um amigo aqui no YouTube que só lhes deseja o bem, tá bom? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tá bom? Olha o que diz o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, eu quero falar hoje sobre a repreensão, o confronto que vem por meio da palavra de Deus. E Deus pode usar homens e mulheres também para nos repreender, para nos confrontar. A palavra repreender às vezes é traduzida por redarguir. Isso significa que Deus quer nos proteger. Mas para isso nós precisaremos entender alguns princípios das Escrituras. Por isso a maioria das nossas reflexões aqui será no livro de Provérbios, de Salomão. Você sabia que Salomão foi um homem rico, mas ele não terminou próspero, porque daquilo que ele ensinou, ele muitas coisas não praticou. Mas lembre-se, assim são muitas vezes o ensino que nós recebemos de religiosos. Ensinam boas coisas, mas não praticam. Mas Jesus disse: faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então não tem nenhum problema, a sabedoria em Provérbios é maravilhosa. Agora nós vamos praticar, não queremos cometer os mesmos erros, tá bom? E aí você vai para Provérbios 1, eu vou ler o versículo 23, 25 e 30, que diz assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Qual o problema? Versículo 25. Mas eles antes rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Versículo 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Escute, o conselho é bom ouvir rápido para depois não precisar ser repreendido. Você está disposto a caminhar comigo, folhear a sua Bíblia aqui em Provérbios e entender que Deus quer derramar abundantemente sobre você do seu espírito, para que você compreenda coisas que talvez você já não tenha ouvido falar em nenhum outro lugar, para que você evite cometer o erro. Por isso que eu comecei lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo: você será apresentado diante de Deus de maneira íntegra, perfeita, sabe? Você se tornar um homem irrepreensível. Para se tornar irrepreensível, você vai ter que aceitar a repreensão muitas vezes, mas algumas pessoas ignoram. Os pais repreendem, os pais confrontam. As pessoas não querem ser confrontadas pelas Escrituras, mas também não querem ser confrontadas por nenhuma autoridade que Deus constituiu. Eis a razão do fracasso de muitas pessoas, e eu quero lhe provar isto. Olha, existem situações que você se depara com elas e você não entende por que você não está lidando com elas de maneira correta.
E a repreensão ela pode ser de uma maneira muito amigável, sabe? Com sabedoria, não é para te prejudicar, é para te preservar. E às vezes tem princípios tão simples das Escrituras que as pessoas não querem colocar em prática, mas se elas entendessem que é para o bem delas, elas acatariam imediatamente. Olha, vamos lá para os textos de Provérbios. Eu quero mostrar todos os versículos relacionados, tá bom? Para depois nós fazermos uma reflexão final, ok? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Não fique enfadado, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sabe, você precisa entender. Você vai para Hebreus 12, vai falar sobre isso. Não é muito agradável ser repreendido. E é a maturidade que vai nos ensinar a amar a repreensão. Sabe, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão. Eu fico vendo tantas coisas desordenadas no mundo. Sabe, eu fico vendo tantas coisas, gerando tantas outras coisas ruins. Por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da prepotência, esse orgulho humano de achar que já sabe de tudo, que não dependem de um mestre, de um instrutor, de um mentor. Por falar em instrutor, lembre-se que uma instrução é diferente de uma informação. Você pode ser instruído, mas isso não vai mudar nada na sua vida até que você entenda que você precisa fazer algo daquilo que você tem ouvido, praticar na sua vida. Não é para benefício próprio apenas. As pessoas que se relacionam com você também serão favorecidas. Olha, Provérbios 9, Provérbios 10. Eu vou trazer todas as referências para que você comece a entender a importância da repreensão, todas as referências. Provérbios 10, versículo 17, vai dizer assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Tem certos erros que poderiam ser evitados. Não somos perfeitos, mas aqueles que não compreendem o princípio cometem erros que poderiam ser evitados. Eu estou repetindo a mesma coisa. Vamos para Provérbios 12, versículo 1, que vai dizer o seguinte: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, é um tolo. Nós vivemos no meio de uma geração que não aceita o confronto, que não aceita o enfrentamento, que não quer encarar as realidades da vida. Por isso, ou estão escondidas ou estão fugindo. Quando você compreender o poder do ensino e também amar a repreensão, a correção, a Bíblia diz sim para muitas coisas, mas a Bíblia também vai dizer não para muitas outras coisas. Sabe, não transgrida. Tem limites impostos. Existem marcos que não podem ser ultrapassados. Os princípios e os valores éticos e morais das Escrituras jamais serão negociados.
E eu sempre digo que se as pessoas compreendessem que o mandamento não é para nos limitar, mas para nos preservar, a fim de que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, e eu sei que é maravilhoso, as pessoas não seriam tão ignorantes, né, no sentido de ser o praticante do erro. Não é apenas a ignorância de não saber, mas sabe e continua agindo como um tolo. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 1 e 15. Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Nós vivemos no meio de uma geração de escárnio, de zombaria, sabe? Uma geração que não leva a sério princípios, quebram princípios, e quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Esse é o escarnecedor, mas a sabedoria vai te fazer refletir. Não é que faz sentido, não é que é importante, não é que eu preciso viver isto. Aí lá no versículo de número 15 vai dizer o seguinte: o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Ok? Vou ler o 18 ainda. Diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado, será respeitado. Ele também será honrado que guarda. Mas escute, pobreza e afronta. Lembre-se que confronto é diferente de afronta. O confronto é para te trazer para a realidade. A afronta é para te, vamos dizer assim, te envergonhar. Sabe? Nós precisamos ser confrontados. Vamos para outros versículos de Provérbios, porque aqui tem chaves de sabedoria poderosas. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 31 e 32. Diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Entenda, porque os códigos da vida são códigos de sabedoria. Vamos a mais um texto. Provérbios 17, 10. Provérbios 17, 10 diz o seguinte: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O sábio, aquele que faz análise das coisas, sabe que é prudente, que avalia o impacto de uma atitude presente lá no seu futuro. Ele ama a repreensão. Ele sabe o valor da repreensão. Aí você vai para Provérbios 21, 5 e está escrito o seguinte: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente a pobreza. Olha, aqui está uma reflexão sobre precipitação, sobre não fazer reflexão. A diligência, você já sabe, é buscar sempre a excelência, é buscar aperfeiçoar, sabe? É buscar sempre o melhor. Não diz respeito apenas a você, mas diz respeito a todas as pessoas. Aí você vai em Provérbios 27, versículo 5, vai dizer o seguinte: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto.
sabe, nada de bajulação. Você não precisa de ter o seu ego massageado. Isso não vai mudar nada na sua vida. Provérbios fala muito sobre isso e as pessoas estão esperando isto. Aceite a repreensão aberta. Tá tudo certo. É claro que eu não aconselho uma repreensão pública, porque aí também não seria algo sábio, ok? Mas a repreensão aberta é você não ficar dando volta, é você falar o que precisa ser dito, e o sábio vai entender que se ele aplicar, vai mudar para melhor a sua vida. Vamos lá então para Eclesiastes 7:5, o livro do final da vida de Salomão. Sabe, olha o que Salomão vai falar aqui. Algumas pessoas falam que é um livro meio depressivo das frustrações de Salomão com relação, talvez, às escolhas que ele fez, diferente daquilo que ele nos orientou a fazer. E aí ele fala que tudo é vaidade, ou seja, tudo é fútil, tudo é inutilidade. Você sabe que quando ele fala de vaidade em Eclesiastes, ele não está falando de estética, ele não está falando de aparência, ele está falando de coisas que só dizem respeito a você, o ego, o egoísmo. Vaidade lá não tem a ver com você se cuidar, né, se higienizar, sabe, cuidar do seu físico, da sua aparência, não tem nada a ver com isso. Tem gente que confunde, aí fala assim, fulano de tal é vaidoso. Não, quando você se cuida, você não está sendo egoísta. Quando você se ama, você não está sendo egoísta, porque você sabe que você só vai amar se você se amar. Quando você se cuida, você está se cuidando, não é só para si, você está se cuidando para as pessoas, você quer se apresentar de maneira adequada diante das pessoas. Isso não é vaidade, então não tem nenhum problema, tá? Isso quebra com a mentalidade religiosa. Não tem nenhum problema você se vestir bem, não tem nenhum problema você se apresentar bem onde você vai. Olha, isso não tem a ver com algo externo, tem a ver com algo interno. Isso é vaidade. E aí Salomão vai dizer, mesmo nesse tempo difícil dele, Eclesiastes 7, o versículo 5: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. As pessoas gostam da canção do tolo, não é? As pessoas aplaudem a canção do tolo. A canção do tolo, do nécio, do ignorante. É isso que você quer ouvir para a sua vida? Ou você prefere ouvir um sábio te repreendendo? Talvez Salomão está chegando nas suas reflexões mais profundas. E eu quero concluir aqui com vocês com algumas palavras. Eu sei que são vários textos, eu estou citando vários versículos bíblicos aqui, porque eu creio que a palavra de Deus ela é exatamente isto que ela diz que ela é. E o dia que as pessoas resolverem, sabe, aplicar os princípios, eu tenho pensado sobre homens, mulheres. Eu até pedi para você compartilhar com jovens, adolescentes, falando com eles que tem um amigo aqui no YouTube, sabe? Mas tem gente barbada, tem gente de cabelo branco, tem gente que tem, sabe, um intelectualismo tolo. Desculpe-me a expressão. Eles não aceitam a repreensão. Às vezes a repreensão vem de alguém muito perto de você.
Você não sabe quanto mal você está fazendo não só a si mesmo, mas você está fazendo mal aos seus relacionamentos. Você está fazendo mal à sua esposa, a esposa está fazendo mal ao seu marido, filhos estão fazendo mal aos seus pais por não ouvirem a repreensão e não amarem a repreensão, pais estão fazendo mal aos seus filhos por não amarem a repreensão, as instruções das Escrituras. Eu vejo uma geração envolvendo-se com tudo quanto é tipo de coisas ruins, sabe? Drogas, prostituição, roubo, sabe? Adultério. As Escrituras estão repletas de palavras para nos orientar, nos aconselhar, nos instruir, sabe? A fim de vivermos uma vida plena, uma vida abundante. Mas eu gostaria que apenas esses versículos que eu citei, e eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso no seu coração, sabe, te levar-se a desejar, eu quero ouvir o que Deus tem a me falar pelas Escrituras, eu quero obedecer, sabe, eu quero compreender as Escrituras sem religiosidade, e entender que Deus tem o melhor para nós. E quando você está preparado para entender essas coisas, independe daquilo que você tenha que passar nessa vida. Sabe, não pense que o Evangelho de Cristo é apenas um lenitivo. Você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado se você crê na palavra de Deus. Você vai viver uma nova realidade em todas as áreas da sua vida se você for fiel. E é o que eu tenho desejado para a minha geração. Eu peço a Deus por essa geração que está atraída por tanta futilidade, por tanta banalidade, coisas inúteis que não vão acrescentar nada na vida delas. Eles preferem a canção do tolo do que a repreensão do sábio. Eu oro, e eu sei que muitos de vocês estão comigo, têm orado também, e amam princípios que às vezes nós aplicamos em apenas 60 segundos, para ver essa geração viver o melhor de Deus ainda nesta terra. Ao ser confrontado por alguém, agradeça a Deus, porque é o confronto que vai te fazer crescer, é a pressão. Seja grato. Deus vai usar pessoas para te falar, olha, não é pessoas que vão dar opinião, não são pessoas que vão dar palpite a respeito da sua vida, são pessoas que realmente estão compromissadas com Deus e querem ver você vivendo uma nova realidade. Encare, enfrente, não fuja, não se esconda. É chegado um novo tempo para todos aqueles que, como nós temos ouvido muito ultimamente, não encaram as Escrituras de uma maneira religiosa, mas querem viver o sobrenatural, o transcendente, o espiritual. Um forte abraço. Gratidão. A série vai continuar. É só você ter paciência. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.